Uma vez consolidada a independência, ao menos em solo brasileiro, o Brasil precisava de um conjunto de leis, o que denomina-se Constituição. Aqui nós já conseguimos responder uma daquelas perguntas feitas anteriormente. Então, uma Constituição o que é? Constituição é um conjunto de leis. E todo país, toda nação precisa de leis, precisa de regras. Para quê? Pois assim as pessoas conseguem conviver melhor. Nós falamos de vida em sociedade e as leis são fundamentais. E a maior lei de um país é a sua Constituição. Então, nunca se esqueça, não se esqueça que Constituição é um conjunto de leis. Antes da emancipação política brasileira, os brasileiros obedeciam às leis que eram estabelecidas pelos portugueses. Mas agora Portugal não está mais mandando no Brasil. E por isso o Brasil vai fazer as suas próprias leis. Vamos em frente. Assembleia Nacional Constituinte. Então, antes de lermos aqui, vamos analisar a bandeira do Império Brasileiro. Tá? Então, essa foi a bandeira do primeiro reinado, a bandeira, na verdade, do Império Brasileiro, que começou em 1822, com a aclamação de Dom Pedro. Tranquilo? Vamos lá? Em maio de 1823, foi feita uma Assembleia Constituinte. Ou seja, então o que significa uma Assembleia Constituinte? Uma reunião com deputados na capital do Império, o Rio de Janeiro, a fim de escrever as leis do país. Então, deputados, vários representantes das províncias brasileiras se reúnem, pois era um momento fundamental a presença de representantes nacionais, pois as leis do Brasil, as primeiras leis brasileiras seriam escritas e essa reunião ficou conhecida como Assembleia Constituinte. Os deputados escreveram leis que limitavam o poder de Dom Pedro I e não permitiam a dissolução da Câmara dos Deputados, o que desagradou Dom Pedro I. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Os deputados sabem e reconhecem Dom Pedro I como líder da nação, como imperador do Brasil, mas elaboraram uma Constituição na qual o poder do imperador não fosse um poder absoluto, não fosse um poder total. É nesse sentido que as leis que os deputados estavam escrevendo limitavam o poder do imperador, ou seja, não iriam deixar o imperador fazer tudo o que ele desejasse. E outra coisa muito importante, outro aspecto muito importante, é o quê? Que a Câmara dos Deputados, esse órgão que abrigava os representantes das províncias, deveria ser mantido, sem que o imperador, por exemplo, pudesse dissolver, ou seja, acabar com esse órgão. Principalmente essas duas propostas, essas duas leis, fizeram com que Dom Pedro I se desagradasse. Aí nós continuamos. Durante uma noite inteira, os deputados debateram sobre as leis e os conflitos políticos acerca do imperador, fato conhecido por Noite da Agonia. Noite da Agonia, ou seja, é a preocupação, porque está se escrevendo as leis de uma nação, as leis de um país, está tendo um desacordo. Então os deputados ficaram debatendo qual solução eles poderiam encontrar para fazer leis que representassem a vontade dos deputados, bem como o interesse de Dom Pedro I, ok? E ficaram a noite inteira discutindo para ver se encontravam uma solução. O imperador, contrariado, mandou os soldados para fecharem a Assembleia Nacional Constituinte e levarem presos os deputados. Dom Pedro I não aceitou leis que diminuíssem o seu poder, não aceitou leis que limitassem o seu poder e por conta disso ele manda fechar essa reunião, essa Assembleia Constituinte e alguns deputados são inclusive presos. Tá? Ainda alguns outros foram até expulsos do Brasil por irem contra a autoridade máxima de 23. A Constituição de 1824. Então aqui, a de 1823 não deu certo, o imperador mandou fechar, e vamos ver agora no ano seguinte. Em 1824, a Assembleia continuava fechada e Dom Pedro I, para resolver a necessidade de uma Constituição, delegou a tarefa de escrever o primeiro conjunto de leis do Brasil ao seu Conselho de Estado. E aqui já é bom a gente reforçar, Conselho de Estado escolhido pelo próprio Dom Pedro I, ou seja, pessoas que ele mesmo nomeou
fariam essa Constituição. O Conselho era formado por 10 pessoas que tiveram o tempo de 40 dias para elaborar e redigir o texto constitucional. Então, em dias atuais, 1 mês e pouco, 1 mês e 10 dias, esse Conselho de Estado teve para fazer a primeira Constituição do Brasil, a primeira Carta Magna do Brasil em 1824. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada, ou seja, foi permitida pelo imperador em 25 de março de 1824 e mantinha no Brasil a monarquia hereditária. Aqui nós temos essa foto, né, da Constituição, né, da capa aqui do livro da Constituição. E o que é manter a monarquia hereditária? A monarquia hereditária basicamente é um sistema político no qual o filho ou filha do imperador continuará governando o país na ausência deste, seja numa ausência temporária ou num falecimento. Então, essa é a ideia de monarquia hereditária. O poder, o reinado, o império do Brasil é passado de pai para filhos. Tranquilo? A Constituição de 1824 estabelecia 4 poderes. Vamos lembrar do início da nossa aula, que nós falamos sobre poderes? Vamos lembrar lá do início? Vamos ver os poderes da Constituição de 1824. Poder moderador, exclusivo do imperador e acima dos outros 3 poderes. Então veja que o imperador tinha um poder acima de todos os outros. Correto? O imperador está lá em cima. Poder executivo, na incumbência do imperador, auxiliado por seus ministros, ou seja, pelo Conselho de Estado. O outro poder também está garantido ao imperador. E o imperador escolhe quem vai auxiliá-lo, ou seja, os seus nomeados de confiança do Conselho de Estado. Vamos em frente? Poder legislativo, deputados e senadores que deveriam elaborar e aprovar leis. Aqui nós podemos dizer que já eram outras pessoas que poderiam pensar diferente do imperador, mas veja que 2 poderes está diretamente ligado a ele, e o legislativo, um outro grupo de pessoas, os deputados e os senadores. E poder judiciário, exercido pelos juízes que deveriam cumprir, ou seja, aplicar a lei. Então, a Constituição de 1824 dava amplos poderes ao imperador, Dom Pedro I, e estabelecia 4 poderes: o moderador, o executivo, o legislativo e o judiciário. Avançando, em outras palavras, a Constituição dava plenos poderes ao imperador Dom Pedro I de intervir em qualquer poder e não ser questionado ou julgado por nenhuma ação cometida. Por que isso? Mas tinha juízes, poder judiciário, tinham outras pessoas, os deputados, os senadores, mas não vamos esquecer, acima do poder executivo, legislativo e judiciário estava o poder moderador, o que dava essa garantia ao imperador de que ele tinha plenos poderes. Em termos políticos, haviam medidas restritivas, como, por exemplo, o voto censitário, que estabelecia que somente poderiam votar cidadãos, homens, livres, que comprovassem uma renda anual de 100 mil réis. Com isso, escravizados, mulheres e pobres foram afastados da política imperial brasileira. Então, olha que interessante, né? A Constituição atual trabalha com 3 poderes: poder judiciário, executivo, legislativo, que são poderes independentes e harmônicos. Nós não temos mais o poder moderador. E a Constituição de 1988, que foi a Constituição que nós falamos um pouquinho dela lá no início da aula, o que essa Constituição diz? Que hoje no Brasil se votam homens, se votam mulheres, a partir dos 16 anos, e essas pessoas não precisam comprovar uma renda para poder votar. Diferente de 1824. Por quê? Em 1824, o voto censitário, ou seja, a pessoa tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis e uma renda comprovada. Então, a pessoa tinha que provar que aquele dinheiro era honesto, vamos dizer assim, o dinheiro de uma fonte aceitável. Então, com isso, gente, se somente homens com essa renda podiam votar, os escravizados não votavam, as mulheres
não votavam, e aqueles que não tinham essa renda, ou seja, pessoas com menos condições também não tinham acesso ao voto. Vamos falar sobre a Confederação do Equador. A gente vai ver que a Confederação do Equador foi a intenção da criação de uma república, isso enquanto o Brasil era um império ligado ali aos poderes de Dom Pedro I. Eu sou a professora Bárbara Furquim e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa confederação. Vamos lá? Bom, em 1824, Dom Pedro I ele vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. E isso ele vai colocar todos os seus desejos nessa Constituição. A Constituição é um documento importantíssimo que organiza os objetivos, os poderes dentro de uma nação, os direitos e deveres. E a gente vai ver que essa Constituição ela vai acabar colocando um poder bastante autoritário nas mãos de Dom Pedro I, através do que nós chamamos de o quarto poder, que era o poder moderador. Bom, esse poder moderador, ele vai existir unicamente aqui no Brasil, é uma criação dentro dessa Constituição, da nossa primeira Constituição, e aqui no Brasil a gente vai dizer, se dizia que o Brasil teve um parlamentarismo às avessas. Isso porque, apesar da ideia de se existir um parlamento e quando existe uma monarquia parlamentarista, existia o poder real de Dom Pedro I, era uma monarquia ainda, mas quando existe a ideia de um parlamento é que ele vai limitar o poder do rei. Não era o caso aqui. O nosso parlamentarismo ele era realmente ao contrário, ele era às avessas. Bom, só que isso vai acabar gerando várias insatisfações na população brasileira. E a gente vai ver uma dessas grandes insatisfações ocorrendo em Pernambuco. Isso porque, além dessa insatisfação com o autoritarismo do poder moderador de Dom Pedro I, existia também uma crise econômica, financeira que estava rolando lá. Isso vai aumentar mais ainda a insatisfação do povo daquela região. A gente vai ver que, mediante tudo isso, ainda Dom Pedro I ele vai demitir o presidente da província de Pernambuco. Isso tudo vai ser o estopim, vai ser o início para a criação de uma confederação, uma república localizada lá. Aqui a gente tem um panfleto que foi distribuído pelos revolucionários, e a gente vai ver o seguinte, que no dia 2 do 7 de 1824 vai ser então criada essa república, essa confederação do Equador. Quem fazia parte dessa república? Bom, Pernambuco vai acabar tendo apoio de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. E vão então aqui no mapa a gente vê criar essa nova república, a Confederação do Equador. Seria a ideia de uma outra nação dentro do Brasil. Diversos grupos vão participar dessa confederação, proprietários rurais e comerciantes, homens livres, pobres e inclusive escravizados vão participar. Mas a gente vai ver que, apesar de se decretar o fim do tráfico dentro dessa confederação, existiam ideias divergentes, porque de um lado as lideranças mais populares elas desejavam uma participação maior da política do povo e também o fim da escravidão, a gente vai ver que as elites agrárias, os grandes proprietários de terras e de escravos, eles discordavam de tais medidas. Bom, qual vai ser a reação do Império Brasileiro? A gente vai ver que o Dom Pedro I ele vai desejar e ele vai conseguir reprimir esse movimento. Nós vamos ver que ele vai emprestar dinheiro dos bancos ingleses, vai contratar soldados e milicianos ingleses também, junto com as tropas brasileiras, para impedir a continuidade dessa república que era a Confederação do Equador. Vai ter uma violência muito grande com relação às tropas imperiais e mesmo apesar das divergências e um pouco enfraquecido esse movimento, ele teve uma duração de 2 meses e a gente vai ver que os líderes deles vão ser condenados à morte. Nesse vídeo nós falamos sobre a Confederação do Equador.